O que é Neuroalgoritmo Reasoning? Hoje, nosso grupo, composto pelo Alexander Ribeiro, Carlos Mendes e eu, Thiago Guimarães, vamos introduzir vocês ao NAR. Vamos falar sobre um tema inovador e promissor no campo da inteligência artificial, o Neuroalgoritmo Reasoning, ou NAR. NAR é uma área emergente na interseção de redes neurais e algoritmos clássicos de raciocínio. Seu objetivo é combinar a capacidade de generalização e aprendizagem das redes neurais com a precisão e eficiência dos algoritmos tradicionais. Por exemplo, as redes neurais são conhecidas por sua habilidade de aprender e adaptar-se a partir de grandes quantidades de dados, enquanto os algoritmos tradicionais são excelentes em realizar cálculos precisos e específicos. Ao combinar essas duas abordagens, podemos obter sistemas que não apenas aprendem com dados, como também executam tarefas complexas com alta precisão. E fica aqui uma pergunta: você sabia que essa combinação permite criar modelos que podem resolver problemas para os quais elas não foram especificamente programados? Isso é, ela abre basicamente um enorme leque de possibilidades em várias áreas de aplicação, desde a medicina até a robótica. Agora, vamos explorar os principais objetivos dessa área de pesquisa. O foco é desenvolver redes neurais artificiais que consigam replicar o comportamento de algoritmos tradicionais. Isso inclui a capacidade de executar tarefas complexas de maneira eficiente e precisa, semelhante aos algoritmos desenvolvidos manualmente. Os principais objetivos são melhorar a eficiência, onde redes neurais podem potencialmente resolver problemas de forma mais eficiente do que algoritmos tradicionais. Isso é especialmente útil em áreas onde o volume de dados é enorme e a rapidez na solução é crucial. Temos a generalização, onde redes neurais podem aprender a generalizar a solução de problemas para casos que não foram explicitamente programados. Isso significa que elas podem aplicar conhecimentos adquiridos em uma área para resolver problemas em outra, sem a necessidade de uma reprogramação completa. E também a adaptabilidade, onde as redes podem se adaptar a diferentes tipos de dados e problemas sem necessidade de reprogramação. Isso é essencial em ambientes dinâmicos, onde os dados podem mudar rapidamente, como no mercado financeiro, ou também na previsão de tempo. Fica aí uma curiosidade: você sabia que uma das aplicações mais empolgantes das redes neurais está no campo da medicina, onde elas são usadas para diagnosticar doenças com base em imagens médicas? Isso mostra o potencial transformador dessa tecnologia. O raciocínio algoritmo neural, conhecido como NAR, é um campo que busca unir o raciocínio algoritmo tradicional com as técnicas modernas de aprendizado de máquina. Aqui estão alguns dos principais problemas que a NAR visa resolver ou melhorar. Começando com a escalabilidade e eficiência, algoritmos tradicionais muitas vezes enfrentam dificuldades ao lidar com grandes volumes de dados. Eles podem se tornar lentos e ineficientes. A NAR utiliza redes neurais para melhorar essa característica, permitindo a resolução de problemas maiores e mais complexos de maneira mais rápida e eficiente. Outro grande desafio é a generalização. Algoritmos clássicos geralmente são projetados para tarefas específicas e podem não se adaptar bem a novos problemas. Com a NAR, desenvolvemos modelos neurais que se generalizam para diferentes tipos de problemas, assim proporcionando soluções mais flexíveis e versáteis. Problemas de otimização combinatória, como roteamento e agendamento, são desafios comuns no mundo real. A NAR, especialmente através das redes neurais de grafos, oferecem soluções mais eficazes para esse problema do que os métodos tradicionais. Outro ponto seria as capacidades de raciocínio. As redes neurais, elas são frequentemente criticadas por sua falta de habilidades explícitas de raciocínio lógico. A NAR, ela busca integrar capacidades de raciocínio algorítmico nas redes neurais, assim permitindo deduções lógicas passo a passo. Outro ponto a ser debatido seria a integração de métodos simbólicos e neurais. Os métodos simbólicos são precisos em raciocínio lógico, mas carecem de adaptabilidade. A NAR combina esses métodos com redes neurais para lidar melhor com uma ampla variedade de tarefas, unindo precisão e adaptabilidade. Já sobre a interpretabilidade, entender o processo de decisão das redes neurais é um desafio significativo. A NAR cria modelos que são mais interpretáveis, oferecendo insights sobre seus processos de raciocínio e tornando-os mais confiáveis. Como justificativa, nós vamos explorar como a integração de capacidades algorítmicas em redes neurais pode trazer avanços significativos em diversas áreas. Esses avanços são particularmente notáveis em campos como a otimização combinatória, o raciocínio lógico e a tomada de decisão. Ao aplicar essas técnicas, podemos melhorar significativamente a eficiência e a eficácia dos sistemas baseados em inteligência artificial, tornando-os mais aplicáveis em situações do mundo real. Agora, nós vamos ver algumas aplicações. Primeiramente, nós temos a otimização combinatória, redes neurais com capacidades algorítmicas que podem ser usadas para resolver problemas complexos.
Essas redes elas são capazes de encontrar soluções ótimas ou próximas do ótimo, melhorando significativamente a eficiência. Segundamente, vamos falar aqui um pouco sobre a inteligência artificial explicável. Muitas vezes, um dos desafios na IA é a falta de transparência nas decisões tomadas por algoritmos. Ao simular algoritmos conhecidos, redes neurais podem fornecer soluções que são mais fáceis de interpretar e explicar, ajudando a justificar as decisões tomadas. Aí, por último, nós temos o sistema de tomada de decisão, que seria integrar o raciocínio algorítmico em redes neurais, que pode melhorar a tomada de decisão em áreas como finanças, logística e gestão de operações. Isso permite que esses sistemas tomem decisões mais informadas e eficazes. Vamos falar agora sobre um tipo específico de rede neural, que é extremamente útil em cenários de dados estruturados, as Graph Neural Networks, ou GNNs. As GNNs são projetadas para trabalhar com dados estruturados em grafos, onde os nós representam entidades e as arestas representam relações entre essas entidades. Por exemplo, em um grafo social, os nós podem representar pessoas e as arestas as amizades entre elas. O funcionamento das GNNs pode ser resumido em dois processos principais. O primeiro, a propagação de mensagens, onde cada nó na rede de grafos recebe informações dos seus nós vizinhos, propagando mensagens ao longo das arestas. Isso permite que os nós agreguem informações do seu entorno, similar a como as pessoas compartilham informações em uma rede social. E o segundo, a atualização de estados. Os estados dos nós são atualizados iterativamente através de funções de agregação, que podem ser médias, somas ou funções mais complexas. Isso permite que a rede neural capture informações detalhadas sobre a estrutura do grafo. As aplicações das GNNs incluem previsão de enlace, classificação de nós, recomendação de itens e modelagem de moléculas. Por exemplo, em redes sociais, elas podem prever quais pessoas podem se tornar amigas, ou até na biologia, sendo uma das utilizações mais fascinantes das GNNs, onde elas ajudam a entender as interações entre proteínas e até prever como novas moléculas podem se comportar. Essas capacidades só demonstram a versatilidade das GNNs e como elas podem ser aplicadas para resolver problemas complexos em diversas áreas. Vamos falar sobre as Recurrent Neural Networks, ou RNNs. Essas redes são projetadas para processar dados sequenciais, onde a ordem dos dados é importante. Diferente das redes neurais tradicionais, as RNNs podem manter informações ao longo de várias etapas de tempo. Já sobre o funcionamento das RNNs, as RNNs possuem o que são chamados de estados recorrentes. Isso significa que cada unidade na rede recebe a entrada atual e o estado anterior. Isso permite que as informações temporais sejam mantidas e propagadas através do tempo, essencial para dados sequenciais. No entanto, as RNN básicas têm limitações, especialmente com sequências longas, devido ao problema do desvanimento do gradiente. Para resolver isso, foram desenvolvidas variantes, como LSTM, que seria a Long Short Term Memory, e o GRU, que seria o Gated Recurrent Unit. Essas variantes possuem mecanismos de controle, chamadas portas, que ajudam a gerenciar o fluxo de informações de forma mais eficaz. Agora um pouco sobre as aplicações das RNNs. Bom, as RNNs são amplamente utilizadas em diversas tarefas. Elas são essenciais em previsões de séries temporais, como previsões de mercado financeiro ou até mesmo meteorologia. Agora, vamos falar sobre o funcionamento da Convolutional Neural Networks. As CNNs são especialmente projetadas para processar dados que têm uma estrutura de grade, como imagens. Elas funcionam aplicando camadas convolucionais que utilizam filtros para percorrer a entrada e extrair características locais importantes, como bordas e texturas. Depois, nós temos a operação de pooling, que reduz a dimensionalidade das características extraídas, preservando as informações mais significativas. Isso ajuda a tornar o processo mais eficiente. E aí, por fim, nós temos as características extraídas, que elas são passadas para camadas totalmente conectadas, que fazem classificação ou regressão final. Aí as CNNs são amplamente usadas em várias aplicações, como reconhecimento de imagens, detecção de objetos e processamento de sinais. Aí aqui nesse slide nós conseguimos ver um pouco do resumo de cada uma, que conseguimos ver que as GNNs elas são excelentes para grafos, capturam suas relações e dependências. As CNNs já têm mais um foco em imagens, e para extrair características das imagens através de convoluções. E as RNNs são perfeitas para dados sequenciais, que elas mantêm e processam informações temporais ao longo da sequência. E é isso. Essas foram todas as nossas referências utilizadas durante o seminário. Muito obrigado pela atenção de todos.